boa noite a todos, então. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a Casa do Consolador Prometido. Sejam muito bem-vindos também os nossos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook. Sintam-se todos acolhidos nessa casa de oração, nessa casa de luz, nessa casa de Jesus, a Casa do Consolador Prometido. E também aos nossos irmãos que vão nos acompanhar posteriormente, pois essa palestra e todas as outras que a gente faz nas doutrinárias de quarta, elas ficam gravadas no nosso canal do Consolador Prometido. O nosso querido irmão Ney faz as edições e no outro dia ou depois coloca essa palestra, fica disponível para que a gente possa assistir quando quiser. Então, desde já convido também os irmãos que ainda não se inscreveram no nosso canal, o canal do Consolador Prometido, que se inscrevam para nos ajudar a divulgar a doutrina, né? Também é uma forma de caridade. Então, para iniciarmos os trabalhos dessa noite, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Senhor e Mestre, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Senhor e Mestre, somente a Jesus terás por teu Senhor e Mestre. A ele seguirás, sem o menor receio de que te decepcione. Confiarás a ele a tua vida. Nele, e tão somente nele, depositarás todas as tuas esperanças. Amá-lo-ás como ele nunca deixou de amar-te, e haverás de servi-lo com a mesma imensa alegria com que ele sempre te serve. Com ele vencerás todas as dificuldades e embaraços do caminho. Contarás nele o amigo incondicional de todas as horas, que te estende os braços e ampara o coração. Então, com essa mensagem tão consoladora, eu convido os irmãos que assim o desejarem para fechar os olhos físicos, para nos conectarmos com Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, infinita justiça, ao nosso querido Mestre amado Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, o governador do nosso orbe, o nosso irmão mais velho, a espiritualidade amiga que com certeza se encontra conosco essa noite, aos encarnados e desencarnados que também se encontram aqui, reunidos para essa tarefa. Vamos agradecer a todos eles a oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos a palavra do Cristo, para nos evangelizarmos. E vamos pedir que todas as bênçãos que estamos recebendo aqui se espalhem para todos os nossos irmãos que sofrem as dores físicas, as dores morais, que eles recebam o lenitivo necessário para o momento de dor deles. Pedimos também que as bênçãos que aqui estamos recebendo, as luzes que estamos recebendo aqui, se espalhem para todos aqueles que estão na nossa mente, para os nossos companheiros de trabalho da Casa do Consolador Prometido, que hoje não puderam estar, que todos eles sejam abençoados e acolhidos. Pedimos também ao nosso Pai que ampare o nosso querido irmão Mateus, responsável pela palestra doutrinária dessa noite. Que ele possa expor tudo aquilo que planejou e tudo aquilo que é necessário, que precisamos ouvir hoje, essa noite, dentro da nossa caminhada espiritual e evolutiva. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Então, desde já gostaria de passar a palavra para o nosso querido irmão Mateus, que hoje vai nos falar sobre o Sermão do Monte. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos, então. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer ao convite de estar aqui na casa. É a segunda vez que eu venho até aqui. A primeira, eu acredito que há uns 2 anos atrás, ou antes ainda da pandemia. E por motivos que a vida nos impõe, as palestras tiveram que ter parado por um tempo e eu estou retomando agora. Então, é uma alegria muito grande a gente voltar a esse trabalho de compartilhar os nossos estudos com amigos e irmãos aí junto a Jesus.
E como o nosso irmão também falou, quando eu fui escolher o tema ou pensar, o primeiro necessitado é a gente que vai falar, né? Então, estudando sobre o Sermão do Monte, tentando trazer para a vida da gente, onde que a gente precisa ajustar, colocar, porque essa palestra que caiu para mim nesse momento, então o que eu estou precisando dela, e com isso compartilhar com vocês. Então, essa como as outras que eu construí, foram resultado de um trabalho coletivo, de muito estudo que ocorre sábado de manhã no Centro de Educação Espírita Boa Nova. Então, aquilo que a gente compartilha com os amigos, com irmãos, a gente tenta depois colocar no papel, no computador, para transmitir também para companheiros de outras casas. E é o que a gente vai fazer agora. Então, obrigado, Marcelo, obrigado pelo convite e por poder estar aqui aprendendo junto com vocês. A escolha do Sermão do Monte, que é uma passagem muito bonita que Jesus coloca para nós nas Escrituras, quando eu tentava entender antes da doutrina espírita, para mim ela tinha um significado bastante difícil, bastante simbólico. E com as obras que a gente passa a conhecer através de Kardec, passa a ter um ressignificado. E o que ela nos apresenta principalmente? Um roteiro para a felicidade. A gente vai ver que o Sermão do Monte é uma fala que o nosso mestre coloca em como construirmos a felicidade na nossa vida, que é aquilo que a gente busca. Porque a gente tem momentos de felicidade, né? É um filho que está voltando para casa, é um amigo que a gente está revendo, mas logo depois disso já vem a conta da energia, né? Que está bem cara, já vem os boletos para a gente pagar, já se atravessa uma doença no nosso caminho. Então, aqui na Terra, no nosso planeta, por hora, a gente tem pinceladas, não é? Momentos muito rápidos, felizes. E logo a infelicidade surge para nós, ou a gente cria ela. Então, quais são os motivos da infelicidade? Ninguém quer ser infeliz. Por que ela ainda é tão presente para nós nesse mundo de provas que a gente vivencia, que a gente precisa experimentar? Então, Jesus, dentro do Sermão do Monte, vai nos dar um roteirinho para a gente tentar ser um pouquinho mais feliz. E aí ele vai nos apresentar algumas virtudes que são fundamentais ao nosso espírito ter, o nosso espírito adquirir. A gente está na nossa caminhada tentando conquistar essas virtudes e Jesus vem então para nos ajudar intensamente com o exemplo delas. Então, o que serão as virtudes e o que são as boas aventuranças? O que significa bem-aventurados os? O que Jesus nos coloca com essas palavras? E nos mostrar, então, através de um mapa, se é que ele existe, não é? Jesus veio aqui desenhar para nós que não estávamos entendendo como que a gente vai encontrar a felicidade. Será que tem um roteiro? Será que tem um mapa? E qual que é ele? Então, a gente faz a primeira pergunta, não é, que eu coloquei anteriormente. Por que somos algumas ou muitos momentos da nossa vida infelizes? E a resposta é bem simples, que é colocada para nós no Céu e no Inferno, uma das obras básicas de Kardec. Nós somos infelizes porque ainda somos imperfeitos. Não somos mais inúteis, mas somos ainda muito imperfeitos. Por isso que a gente está aqui na Terra, né? Porque a gente precisa vencer essas imperfeições. E aí fica a pergunta, como que a gente vai se livrar dessa imperfeição, né? É tão fácil a gente ver a imperfeição do vizinho, é tão fácil eu ver a imperfeição da minha esposa, dos meus filhos, mas e a minha? Como que eu vou conseguir me livrar dela? E me livrando das imperfeições, eu vou me livrando dos momentos infelizes. Eu vou me tornando um espírito cada vez mais feliz. Como eu poderia fazer isso? Lá no livro dos Espíritos, Kardec nos coloca que uma boa maneira da gente nos livrar delas é com o autoconhecimento. Então, o nosso dia a dia é tão corrido, né? A gente passa o dia inteiro no trabalho, chega em casa, tem que atender os filhos, toma banho, vem aqui para o centro espírita. Que hora que eu vou parar para me conhecer? Poxa, o que eu fiz hoje? Hoje talvez eu usei uma palavra com um colega de trabalho que não foi tão legal.
Que momento que eu vou parar para refletir sobre isso, para não fazer de novo amanhã? Então, é necessário a gente ter um momento nosso, aquele momento que a gente vai entrar em oração, tentar entrar em sintonia com o plano espiritual, com o nosso Mestre Jesus, para nos conhecermos, porque muitas vezes a gente não nos conhece. Tanto não nos conhece que às vezes a gente tem reações que não gostaria, como eu falei com um colega. Talvez fui agressivo, talvez fui rude, mas eu não gostaria de ser assim. Vamos nos conhecer um pouco melhor. E esse autoconhecimento, para depois a gente tentar não repetir, se melhorar, o Livro dos Espíritos nos coloca como sendo o sacrifício mais agradável a Deus. Então Deus não quer da gente uma promessa que eu fique sem comer uma semana, se tiver uma graça, que eu vá caminhando daqui a sei lá onde. O sacrifício melhor para ele, que mais agrada o nosso Pai, está lá no Livro dos Espíritos, é se eu tentar me melhorar, se eu tentar me compreender e crescer espiritualmente. Isso dá trabalho. Como dá? A gente tem que ter um exercício diário, a gente tem que estar numa vigilância constante para a gente conseguir esse autoconhecimento e esse automelhoramento. Isso vai fazer com que a gente vá se aperfeiçoando. E quando a gente vai se aperfeiçoando, nós vamos nos tornando mais felizes. Somos capazes de ter momentos mais leves. Aristóteles, ele coloca num livro dele que se chama Poética, que nós também somos infelizes porque a nossa vida ainda possui pequenas tragédias. Causas que às vezes são pequenas, mas que a gente dá uma amplitude muito grande para ela. Então, Aristóteles coloca que nós já somos boas pessoas, nós já temos boas intenções, a semente do bem já foi plantada em nós, por isso que a gente está aqui, a gente consegue amar um filho, amar uma esposa, ter bons pensamentos, mas a gente ainda cai em alguns erros primordiais. A gente ainda tem egoísmo, a gente ainda às vezes reserva momentos de ódio. Então, por medo, por não conhecimento, a nossa vida ainda é desequilibrada, de todos nós. Se alguém não tiver uma vida desequilibrada em alguns pontos, não estaria aqui na Terra. Podemos ter alguns exemplos de espíritos mais evoluídos que vêm nos ajudar, mas a grande maioria de nós ainda carrega esse desequilíbrio. E Emmanuel diz que esses erros trágicos que a gente fala são devido às imperfeições do nosso espírito, são devido às nossas imperfeições, segundo está lá no Vinha de Luz. Então, o que Vinha de Luz coloca? O que Chico nos explica ali? A gente reencarna, tem essa oportunidade para resgatar algum problema, alguma necessidade, só que a gente fica assumindo novas dívidas. Então, eu vou lá e quito meu carro, mas assumo uma dívida no banco. Quito a do banco, mas vou ter uma com um amigo. Assim ocorre no plano do nosso mundo espiritual. A gente vem aqui, quita uma, assume outra. E por isso a gente volta num processo cíclico, porque ainda somos imperfeitos. Então a gente tem que tentar se livrar desse ciclo que a figura está mostrando. Vir para a Terra, tentar resgatar, mas não se comprometer com novos problemas. E aí a coisa complica, né? Há 2000 anos atrás estava tão complicado que o que o mestre do nosso orbe fez? Poxa, eu acho que eu vou ter que ir lá, né? Eles não estão entendendo, tá uma confusão. Penso eu que Jesus deve ter pensado mais ou menos dessa forma. O que a gente faz com um filho quando ele está muito desnorteado? Vamos nos fazer presentes. Então foi o que Jesus fez. Está na hora de eu chegar lá na Terra pessoalmente e mostrar o caminho para eles, que a coisa está complicada. Então, sem necessidade alguma de estar aqui, né, assumir um corpo físico por nós, pelos seus filhos, por aqueles que ele é, o que precisa, o que está nos amparando, ele assume a carne e vem nos desenhar, então. Vem ver as nossas limitações interiores e mostrar para nós como que a gente tem que corrigir o nosso equilíbrio. E ele pega e faz isso durante grande parte da vida dele, se não durante toda. E aí tem uma passagem específica, que é o Sermão do Monte,
onde ele reúne os apóstolos dele mais um grupo, e se reúne nesse monte para mostrar para nós, para nos dizer quais são os indicadores do caráter de um ser humano equilibrado. Olha, tu precisa fazer isso aqui para ser equilibrado. Se tu for equilibrado, tu vai conseguir te tornar perfeito e finalmente vai ser feliz. Esse é o nosso fim, é ser feliz. Ou a gente vai levar um tempo mais curto, ou a gente vai ficar remando, 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 mas esse é o fim que Jesus preparou para nós. Então, que seja o mais rápido possível, né? Que a gente consiga chegar nesse momento sem ainda muitas reencarnações pendentes. Gandhi coloca que se perdesse todos os livros sagrados, se a gente perdesse os registros de todas as escrituras e salvasse somente o Sermão da Montanha, Gandhi diz que nada estaria perdido, que a gente teria ali um conteúdo muito expressivo, que teria os principais ensinamentos, seja morais ou filosóficos, que a gente já recebeu por intermédio do nosso mestre. Então, Gandhi classifica o Sermão do Monte como uma das passagens das Escrituras mais importantes e que às vezes a gente não compreende. E que, através do estudo, a gente passa a tentar entender um pouquinho mais. Então, o Sermão do Monte, entre outros pontos, ele é composto por 8 boas-aventuranças. O que são bem-aventuranças? São felicitações. Ele está mostrando para nós, espíritos imperfeitos, que nós seremos felizes se. Então, ele diz bem-aventurados. A gente troca esse bem-aventurados por felizes. Seremos felizes se. E aí, com isso, se a gente conseguir conquistar isso que Jesus nos coloca, a gente vai ter uma virtude. A gente consegue conquistar uma virtude. O que é uma virtude? Uma virtude é um bem que o meu espírito conquistou e que eu vou carregar para sempre. Então, por exemplo, aqui na Terra eu conquistei um carro. Eu trabalhei, tive um salário para isso e honestamente eu consegui comprar um carro. Isso não é uma virtude. Isso é algo que eu vou usufruir na minha vida terrena e quando eu voltar para o plano espiritual, o carro não vai junto, ele fica. Agora, se aqui na Terra eu conseguir perdoar, olha só, né? Que virtude difícil. Quantos de nós aqui conseguem realmente exercer o perdão, né? Eu acredito que ainda tenha dificuldade bastante para isso. Mas se a gente realmente conseguir perdoar, a gente conquista essa virtude. E eu vou carregar isso no meu espírito para sempre. Daqui uma encarnação, 2, 3, 10, eu estarei perdoando, porque foi uma virtude conquistada. Mas tem que ser realmente conquistada, né? O perdão não pode ocorrer por uma situação, por um momento, eu perdoei essa pessoa, a outra eu vou ver. Não. Então ainda não se torna virtude do nosso espírito. Tem que ser conquistada sempre. E essa virtude pode ser moral, pode ser psicológica ou pode ser espiritual. A gente vai ver que no Sermão do Monte, Jesus coloca para nós boas aventuranças em ordem. Existe uma ordem que está descrita lá em Mateus e que aquela ordem não foi feita diferente por algum motivo. Então Jesus coloca uma, depois outra, e aí ele vai subindo no monte com as 8 virtudes. Por que será que tem essa escalinha que ele coloca ali para nós? Então Mateus, em 5:3, ele nos narra a primeira boa-aventurança que Jesus nos fala no Sermão do Monte, que é qual delas? Bem-aventurados os pobres de espíritos. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. E aí a gente lê isso aqui e fica pensando, bem-aventurados a gente vai trocar por felizes. É uma felicitação que ele nos dá. Felizes os pobres. Quem é feliz sendo pobre? A gente pode pensar num primeiro momento isso. Pobre é uma carência de alguma coisa. Eu posso ser um pobre financeiro, não ter dinheiro. Como é que eu vou ser feliz não tendo dinheiro para ter um alimento, não tendo dinheiro para ter um agasalho, não tendo dinheiro para ajudar no sustento da minha família?
Então, num primeiro momento, pode causar estranheza. Feliz um pobre. Mas aqui ele está especificando outro tipo de pobreza, que é um pobre de espírito, que pode parecer mais difícil ainda para nós. O que é um pobre de espírito? É aquele que não tem conhecimento algum do mundo após a nossa vida aqui. Ou que não tem conhecimento daquilo que realmente nos interessa. Será que realmente interessa a minha casa ou interessa as minhas filhas? Será que é mais importante o meu tempo no celular, que é bom, que é ótimo, todo mundo aqui gosta e usa, inclusive eu? Ou é mais interessante eu brincar de boneca com a minha filha de 3 anos? Então, aqueles que são pobres de espírito, pobres desse conhecimento, são felizes. O que Deus, o que Jesus quer com essa frase, essa explicação? Ele diz que todo pobre, que todo que precisa de ajuda, tem que ser, em um primeiro momento, humilde. Essa é a virtude que a gente deve conquistar em um primeiro momento. Então, eu estou aqui falando com vocês de uma palestra que eu estudei um bom tanto para estar falando, mas em nenhum momento eu posso me colocar superior a qualquer um de vocês, porque eu sou de igual, se não sou inferior. Nós temos que ter humildade para conosco e para com os nossos irmãos. E todos os necessitados acabam descobrindo a humildade. Então, se o meu espírito for arrogante, for esbanjador, quem me diz que na próxima encarnação eu não vou vir carente financeiramente para aprender a ter humildade para aceitar um alimento que o irmão me dê, ou um agasalho? Não sei, eu não sei quais são, não é, os pontos que a vida nos põe a ensinar. Se eu for arrogante, quem me diz que daqui a pouco eu não vou voltar com alguma deficiência mental para aprender a ser humilde e baixar o meu tom? Então, por isso, felizes os pobres, porque eles vão conseguir desenvolver o quê? A humildade. Então, isso que Jesus nos coloca entre as virtudes do Sermão do Monte. A primeira delas, eu tenho que ter um coração humilde. É o que ele tenta nos ensinar. Depois, em Mateus 5,4, ele diz que felizes são os aflitos, porque eles serão consolados. Uma vez que eu conseguir ser humilde, eu tenho que estar receptivo a aprender. Aprender com a minha esposa, com os meus filhos, com meus colegas de trabalho, com meus irmãos, com a casa espírita. E quando eu começo a estudar, eu descubro que eu não sei coisa nenhuma. Cada vez que eu tento ser legal com a minha esposa, vai ter uma coisinha que vai me irritar e a gente vai ter uma pequena discussão. E isso vai me afligir, porque eu não quero mais que isso aconteça. Cada vez que eu tiver um desentendimento no trabalho, eu posso ser ríspido com o colega. E eu não quero mais isso. Eu sou humilde o suficiente para saber que isso não é legal. E a gente vai se tornando aflito. Eu quero me tornar uma pessoa de bem, mas eu ainda não consigo fazer tal coisa. Eu ainda estou no planeta Terra aqui patinando, há quantas encarnações será? E esses serão consolados. Somos nós que humildemente pediremos a Jesus ajuda, ao plano espiritual, ao nosso Pai, que estaremos amparados também para nossas aflições serem melhoradas. Mas para isso eu preciso ter o quê? Resignação. É aquela história, né? A gente reza para conseguir solucionar os nossos problemas e cada vez parece que tem mais. Isso nunca aconteceu com vocês? A gente está ali com um problema, eu rezo, olha, quero conseguir solucionar e aparece mais. É a maneira que Jesus tem de nos ensinar. Como é que a gente aprende a solucionar problema? Tendo eles, correto? É a única maneira de eu conseguir solucionar. Eu peço para ter fé, mas apareceu uma doença, eu fico desesperado. Então, uma febre que uma filha minha tenha, que eu sei que é garganta, que é algo banal, me tira do eixo. Por quê? Como é que eu vou conseguir ter fé? Eu tenho que ter o exercício das dificuldades, eu tenho que ter o quê? Resignação. Estudando sobre essa palestra, eu lembrei de uma fala de uma pessoa do Rio de Janeiro, que era um estudante de medicina,
onde ele estava passeando na praia com a namorada dele, ele recebeu um tiro na coluna e ficou paraplégico. Ele não poderia mais andar. E aí ele se desesperou, largou o curso, entrou numa depressão, pensou em se matar. Mas teve um momento da vida dele, isso eu ouvi ele falando, é uma palestra que agora eu esqueci o nome da pessoa. Mas, enfim, teve um momento em que ele disse assim, eu tenho 2 pontos. Ou eu vou ter que aprender a conviver com o meu problema de não andar mais, ou eu vou me matar. Não tem solução, eu não vou conseguir voltar a andar. Então, ele optou por ter resignação naquele momento. Ele se resignou àquela situação dele, voltou para a faculdade, finalizou, e depois ele escolheu um outro curso onde ele poderia trabalhar sentado, outro curso não, um ramo da medicina, para trabalhar de uma maneira mais fácil. Hoje ele participa, se eu não me engano, do basquete de cadeirantes, que o técnico é aqui de Caxias. Então ele disse que não agradece a Deus por estar paraplégico, mas ele fala que aprendeu muito nessa posição, que ele descobriu coisas que com certeza andando ele não teria aprendido. Então quantas vezes a vida exige da gente esse segundo degrau, que a aflição nos ensina a ter. A aflição é um desenvolvimento para a resignação. Em Mateus 5,4, Jesus nos diz e nos ensina que felizes são as pessoas mansas, porque elas herdarão a terra. Por que darão a terra? O nosso planeta, hoje de prova e expiações, está passando por uma transformação e daqui a um tempo ele vai ser um planeta de regeneração. Ele vai receber aqueles espíritos que conseguiram passar pelas imperfeições que tinham e avançado um pouquinho. Tomara que todos nós aqui nos encontramos daqui a algum tempo lá, nessa terra que vai ser herdada. Mas para isso, uma das virtudes que Jesus diz que nós precisamos ter é a mansuetude, é ser tranquilos, é ser mansos, não ser tão irritados, tão rudes, tão bravos. E aqui eu conto um caso que aconteceu com o marido da minha colega, que ela disse que eles estavam no trânsito e ele cortou erroneamente a frente de um carro. Cometeu um erro no trânsito. E o carro ficou enlouquecido com aquele erro. Quem de nós não erra? Eu sei que algo não é que não deve acontecer, principalmente no trânsito, mas aconteceu. E esse outro cara ficou seguindo ele. Daí parou num semáforo, começou a dizer um monte de coisa, ele fechou a janela. Aí abriu o semáforo, ele foi para o outro, foram lá, ele abriu de novo. Aí a minha colega disse que teve um momento que o marido dela abriu a janela e atirou um beijo para ele. Ó, um beijo, tchau, errei, foi. E que o cara ficou transtornado dentro do outro carro. Então, o que a gente pensa com isso, gurizada? Quem é que... Gurizada, desculpa, eu sou professor e falo com adolescentes, na maioria das vezes. Então, uma maneira informal. Então, pessoal, o sentimento da mansuetude ou do ódio, quem sente somos nós, correto? Eu tenho que escolher o que eu vou sentir. Se eu passar com raiva de uma pessoa, com ódio, com ira, é o meu coração que está sofrendo. Agora, se eu optar por paz, pela tranquilidade, vai ser o meu coração também que vai sentir. Então, somos nós que escolhemos o que nós vamos sentir. Ah, aquele vizinho me irritou profundamente porque de novo o cachorro dele está latindo. Quem está sofrendo com isso é o meu coração, porque o vizinho está fazendo sei lá o que e o cachorro continua latindo. Então, nós escolhemos se nós vamos ter o degrau da mansuetude ou não. Essas 3 primeiras bem-aventuranças, vocês percebam que são características psicológicas. É nós com nós mesmos. Eu tenho que resolver ser humilde, ser resignado e ser manso. Não adianta eu pedir para o Marcelo me ajudar, para minha esposa, para minhas filhas. São características psicológicas. Eu comigo mesmo, que tenho que resolver esse ponto. Se eu tiver esses 3 degraus, Jesus me fala que eu serei feliz se eu tiver fome de justiça. Por quê? No momento que a gente já se torna uma pessoa mais tranquila,
mais mansa, a gente começa a querer que todo mundo tenha esse sentimento, não é? Eu quero que o meu vizinho também seja feliz, que as minhas irmãs também sejam. Só que aí, para isso, no nosso planeta, a gente vai precisar de muita fé. Porque daqui a um pouco eu vejo aquela pessoa boa que nunca fez nada e aparentemente aparece uma doença difícil de se curar. Ou eu vejo aquele cara que, do meu ponto de vista, é imperfeito, é um cara ruim. Quem sou eu para julgar, mas eu julgo. Estou aqui na Terra ainda, sou imperfeito. E aí, como é que ele pode ter uma vida aparentemente tão legal, né? Que mundo injusto. Nós, espíritas, já temos um pouquinho mais de conhecimento, né? Que a nossa história não começou no nosso nascimento e não vai finalizar no nosso leito de morte. A gente sabe que por um motivo tem. Mas Jesus pede para que a gente consiga acreditar nele, a desenvolver a fé. E é nesse momento onde a gente passa a conhecer Deus e tem que tentar ser fiel a ele. Olha, eu estou passando por esse problema, mas eu tenho fé que por algum motivo existe. Jesus não disse para ninguém que se seguir ele não terá problemas, não é isso. Nós seguiremos tendo, mas a visão para resolvê-los vai ser de uma maneira muito mais fácil. Então, tentamos desenvolver algo que não é fácil, que é a fé. E aí, em 5.7, Mateus nos coloca que felizes são aqueles que começam a ter misericórdia, aqueles que começam a se compadecer do irmão. Por quê? Porque automaticamente a reação vai recair para nós. E o que Jesus nos ensina com a misericórdia é o perdão. A gente aprender a perdoar, que não é uma virtude fácil da gente conseguir. Então, nós precisamos nos compadecer. Somos imperfeitos. E aqui tem uma historinha de uma mulher que tinha uma unha encravada e estava no ônibus e recebia um pisão. Aquela unha assim que dói o máximo possível, recebeu bem ali um pisão de um colega do ônibus. A dor foi insuportável e a raiva também. Aquele nosso machucado que cutucou, né? A ira foi grande quando ela se virou para xingar. O que ela percebe? Que quem pisou era um deficiente visual, era um portador de necessidade especial. Automaticamente, o que ela sentiu? Um alívio. Poxa, é um deficiente que pisou em mim, né? Não foi o Marcelo. Foi um deficiente visual, não viu. Ele tem uma imperfeição física. E automaticamente ela perdoou. Se a gente consegue perdoar esse tipo de deficiência, por que a gente não consegue perdoar as deficiências do nosso espírito? Temos inúmeras deficiências, mas essas são tão difíceis para nós, né? A gente consegue apontar o dedo para cada um e mostrar várias. Será que eu consigo ver a minha? Então, por que a gente não consegue? Nossas imperfeições. Essa resposta eu não vou poder dar para vocês, porque eu também, muitas vezes, não consigo, né? Então, são questionamentos que a gente faz, mas que a gente precisa aprender a desenvolver. Se aquela pessoa é rabugenta, ela é chata, algum motivo tem. Vamos tentar perdoar, porque é eu que vou me libertar. É eu que não vou mais sentir aquela angústia naquele momento. Então, o perdão nos liberta. Sempre o sentimento é nosso, nós que sentimos. E aí subimos mais um degrau. Em 5.8, Mateus narra que Jesus disse que felizes são os puros de coração. Porque quando a gente começa a desenvolver o perdão, a mansuetude, eu consigo enxergar no meu irmão e em mim o que realmente interessa. Então eu passo a ser puro como eu vim aqui na Terra quando criança, não é? O véu é nos colocado nos primeiros anos de vida, a gente ainda não colocou todo o nosso espírito em prática, então a criança tem uma pureza que não é do espírito, é do momento que ela está ali. E que o adulto vai se manifestar como a gente é de verdade. Então essa imagem eu acho muito bonita, né? Olha a criança, a pureza dela, é uma estátua, aquilo ali é só uma imagem, mas para a criança que é pura, ela vê bem mais do que isso. Mais um degrauzinho aí para nós. E em Mateus 5.9,
ele coloca que felizes são os que promovem a paz. E aí, uma vez que eu já tenho todas essas virtudes, eu começo a querer que todo mundo seja feliz. Poxa, eu tenho um carro, que legal. Tomara que todos aqui possam ter. Ah, eu consigo estudar, tomara que todo mundo aqui consiga. Eu tenho um tempo para passar com meus filhos em casa, tomara que aqui todo mundo consiga. Aquilo que começa a me fazer bem, a gente começa a ter vontade que faça bem para os outros. Eu me torno, então, ao invés de egoísta, um altruísta. Eu quero compartilhar, olha, é tão legal fazer tal coisa, já experimentou, dá certo. Olha, se eu for lá no centro espírita, eu vou me sentir bem num passe, não quer ir junto? Vamos lá. Então, eu começo a querer carregar as pessoas para o bem. E olha só, com isso, a gente vai subindo o monte que Jesus nos colocou. Esses últimos 3 são virtudes que eu adquiro, que são minhas com o próximo. Então, vocês vão ver que as 3 primeiras eu tenho que resolver intrinsecamente. A do meio é a minha descoberta de Deus. E as 3 próximas, descobrindo que eu tenho um pai, eu tenho irmãos. E aí é eu com os outros. E o topo do monte, Mateus nos narra, que é quando Jesus diz que, por eu querer uma justiça para todos, muitas vezes eu vou ser perseguido no mundo por pessoas que talvez acreditem que eu não esteja no caminho certo. E aí é quando eu começo a desenvolver a caridade. Ou seja, quantas pessoas não julgaram a madre porque abandonam uma vida para cuidar dos outros, não é? Quantas pessoas ficam falando, poxa, eu podia estar trabalhando em casa, podia estar numa partida de futebol, mas estou no centro espírita falando. Então a gente passa a compartilhar e ser verdadeiramente caridoso. Esse é o verdadeiro amor. E a caridade não é eu dar um prato de comida somente. A madre fez muito mais do que isso. Mas é quando alguém no trabalho falar, Mateus, eu preciso conversar sobre tal coisa, eu quero te narrar um problema, tu oferecer o teu ouvido. E não ficar dando conselhos ou falando, mas às vezes só escutar. Isso é um tipo de caridade. Mas se a pessoa sente frio, também vai ser um tipo de caridade a gente pegar e dar a coberta. Isso abre espaço para uma outra palestra, não é? Mas a caridade, esse é o verdadeiro segredo. É o topo do monte. É quando eu consigo entender que eu não estou sozinho no universo, que eu faço parte de um contexto com os meus irmãos e com Deus. E o dia que realmente eu olhar para o meu vizinho com um olhar caridoso em qualquer circunstância que ele precise, aí eu vou ser uma pessoa feliz. Aí talvez eu tenha alcançado o ápice da minha felicidade. Então o mestre coloca no Sermão do Monte, quando que estivemos no topo, todas as vezes que ajudaram os pequeninos, aqueles que têm frio, que têm fome, os diferentes, ele está dizendo, foi a mim que fizestes, porque ali a gente está desenvolvendo a verdadeira caridade. Então Kardec complementa e diz que não é fora da igreja, não é fora do centro espírita, não é fora da família que a gente vai ter as nossas imperfeições, mas principalmente fora da caridade. Se não desenvolvermos este amor, se não desenvolvermos a caridade, não há salvação. Enquanto isso não for intrínseco em nós, estaremos ainda com momentos infelizes buscando a felicidade. Se eu ainda tiver 5 minutinhos, eu vou finalizar com uma historinha da ilha que vocês talvez já conheçam, que eu acho bastante interessante para falar da caridade, que é o verdadeiro amor. Em alguns livros a gente encontra a palavra caridade, em outros amor. Mas essa ilha era uma ilha que ia ter um tsunami e ela ia desaparecer. E ela era chamada Ilha dos Sentimentos. E os sentimentos começaram a pegar as canoinhas para ir embora. E o amor resolveu ficar com a ilha mais um pouco, porque ele era caridoso. Mas a hora que não dava mais, o amor pediu carona para a Vaidade, que estava saindo na canoinha dela. Vaidade, posso ir junto, posso ir junto. E a Vaidade disse, não, eu não posso te levar junto, porque meu barco já está todo arrumado, já está todo bonito, eu já estou com a minha melhor roupa, não cabe mais alguém. Então, nós podemos ser vaidosos, não tem nenhum problema eu querer usar uma camiseta boa para vir aqui, ter colocado um sapato,
Mas eu não posso esquecer que, se junto com a vaidade eu não carregar o amor, eu só vou ter uma autoestima, eu não vou conseguir nada mais além disso. Eu não vou conseguir compartilhar dessa minha vaidade com ninguém. A riqueza também tinha uma canoinha que o amor pediu carona. E ela disse, não, eu coloquei todos os meus pertences aqui já tá minhas joias, o meu ouro, ou seja, quais são as nossas riquezas, não é? Todos nós somos ricos. Só por termos uma casa e um alimento, a gente já faz parte dos 3% mais ricos da população. Vocês têm ideia disso? Da população mundial. Quão rico nós somos. E quando com essa nossa riqueza nós não dermos espaço para o amor, dificilmente a gente vai conseguir ter prosperidade. Eu posso ser tão rico que eu vou ter só dinheiro, mas uma prosperidade de espírito vai ser bastante complicado. A tristeza também foi embora, o amor pediu. Todos nós, em algum momento de nossa vida, se não em vários, nos sentimos tristes. E se nesse momento de tristeza a gente não der carona para o amor, eu não vou conseguir fazer uma reflexão daquilo que está acontecendo. Por que isso aconteceu na minha vida? Por que eu estou com este problema? A euforia, quantas vezes a gente está no máximo da nossa alegria, se a gente não der carona para o amor, a gente não vai conseguir uma alegria verdadeira. A euforia passa e a nossa bola baixa de novo. Medo. Quem aqui não sentiu medo? Todos nós. Medos por os mais difíceis ou motivos diversos que possam existir. Se a nossa canoinha do medo não der carona para o amor, eu não vou conseguir transformar aquilo numa superação. Esse medo vai me atormentar por um bom tempo até o amor entrar. E aí, tinha um velhinho numa canoa que deu carona para o amor. Ele pegou e colocou o amor lá e levou junto com ele. E aí, com o passar da navegação, o amor pergunta, não é? Quem é você, velhinho, que me deu essa carona? Por que tu me ofereceu e carregou o amor? E a resposta é que o amor ganhou carona do tempo. Ou seja, se nós não estamos ainda colocando o amor na nossa canoa, isso é só uma questão de tempo, porque foi isso que Jesus planejou para nós. Então, talvez o meu tempo seja maior do de vocês, que seja menor do vizinho, mas em algum momento o amor vai entrar. E aí a gente vai começar a se transformar, já estamos nos transformando, para perder todas aquelas imperfeições iniciais e nos tornar um espírito de luz. Então, tem algum mapa para a felicidade? Tem. Jesus nos ensinou no Sermão do Monte. Sejamos humildes, resignados, mansos, tenhamos fé, saibamos perdoar, desenvolvemos a pureza, o altruísmo e, principalmente, sejamos caridosos. Parece tão fácil, né? Falando e ouvindo assim, parece que a gente vai sair na rua e conseguir rapidamente. Mas tem que plantar a sementinha e a gente tem que, na luta, tentar. Não é um mapa fácil, não é uma caminhada tranquila, mas a nossa missão é tentar desenvolver cada uma dessas virtudes que Jesus coloca para nós no Sermão do Monte. Depois vai ter um segundo momento que a gente não tem tempo para falar tudo numa palestra, que Jesus vai encher a nossa bolinha, vai dizer que nós somos o máximo, nós somos o sal da terra, e daí vai ter toda uma explicação, mas por hoje são as boas aventuranças que a gente falou. Obrigado. Nós que agradecemos, Mateus, o teu estudo que tu trouxeste hoje para nós, que eu tenho certeza que quanto é consolador saber que esse ensinamento está disponível para todos nós e saber que Jesus está sempre conosco. Então, nós temos um ensinamento prático que ele nos trouxe, que nós devemos seguir, e ele ainda está ao nosso lado para nos ajudar. Né? Então, é muito consolador. Muito obrigado pelo teu estudo, pela tua disponibilidade, por tu ter vindo aqui. Que continue vindo sempre, né? Acho que foi antes da pandemia que tu esteve com a gente. Então, é muito bom. E aproveitar também a
Os nossos irmãos que estão ao vivo no Facebook, eles estão te agradecendo pela reflexão de hoje. Eu que agradeço. A Andréia gostou muito da escalada ali, do rapaz que está escalando, te agradeceu por compartilhar o conhecimento, né? A Vera também te agradecendo a maravilhosa explicação, né? Porque, como tu disse no início, quase todos nós temos dúvidas sobre esse sermão, né? Porque a gente leva as coisas ao pé da letra e não retira o espírito da mensagem, né? Então, todos te agradecendo. Então, em nome do grupo, te agradeço muito a tua presença aqui, agradeço a presença de todos que vieram aqui no Consolador Prometido, aos nossos irmãos que estão ao vivo no Facebook e aqueles irmãos que vão assistir posteriormente, como eu disse antes, né? Nosso querido irmão Ney vai editar essa palestra, vai arrumar o áudio, o que for necessário, e vai postar no nosso canal e vai ficar disponível para todos. Como disse o nosso querido irmão Matheus também, ajudar, transmitir esse conhecimento também é caridade, né? Então, vamos fazer a nossa parte, vamos dividir com nossos amigos, vamos nos inscrever no canal, vamos seguir o exemplo de Jesus, né? Como está no Evangelho de João, que Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, vamos acreditar nele e vamos seguir o caminho, vamos seguir os exemplos dele do Sermão do Monte. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado, Matheus, muito agradecido mesmo. E para encerrarmos o estudo dessa noite, eu gostaria de aproveitar a presença do nosso irmão Matheus e pedir para que ele fizesse a oração final. Então, para aqueles irmãos que desejarem, não é, fechar seus olhos, com a nossa mente já um pouco mais tranquila, confortada, com o nosso coração e o nosso espírito já elevado ao nosso Mestre Jesus, ao plano espiritual, aos nossos mentores, aos irmãos que nos acompanham. Neste momento, então, a gente vem a agradecer por possuirmos a nossa casa, o nosso lar, o nosso alimento, as nossas vestes e todos esses bens materiais que são essenciais para a nossa vida aqui na Terra. Mas a gente não pode deixar também de agradecer aquilo que realmente viemos aprender, o nosso alimento espiritual. Então, agradecer a possibilidade de tentarmos aprender um pouquinho mais, seja com as nossas leituras em casa, seja com um grupo de estudo, seja na palestra espírita, dentro ou fora da casa espírita. Agradecer a compreensão que a gente passa a ter. E uma vez com esse entendimento, o mais difícil, agora vimos nossos pedidos. A gente pede para que possa aproveitar tudo aquilo que é nos dado materialmente para facilitar a nossa elevação espiritual, a nossa elevação moral, para que a gente consiga desenvolver com o amparo do plano essas virtudes tão importantes que Jesus, além de falar, nos exemplificou em prática com a sua existência e a sua passagem aqui pela Terra. Então pedimos para que a gente possa desenvolvê-las, adquiri-las, para que as nossas imperfeições aos poucos sejam cada vez menores, para que a gente possa, ainda aqui na Terra, ter cada vez momentos mais felizes. Que assim seja. Que assim seja.